Então vamos lá, continuando agora a parte 2, a genética do sexo. Falávamos na aula passada sobre os cromossomos sexuais, o sistema nosso de determinação sexual, que é o XY. Só fazendo uma retomadinha, pessoal, porque isso aqui é muito importante. Ó. Lembra que eu falava que o cromossomo X é maior, ele tem uma região não homóloga, né? Que ali tem genes para hemofilia e daltonismo que eu estava trabalhando com vocês. Vamos voltar a trabalhar com isto. E aí a região não homóloga de Y também, só o Y tem aquela regiãozinha ali. E tem uma região que os dois têm em comum. Então, principalmente é ligada ao sexo, que é o que eu estou vendo com vocês agora, e a restrita ao sexo é o do Y, tá? Quanto a ligada ao sexo, isso aqui eu estava vendo com vocês. Como é que ela é chamada... Ó, me cai um negócio desse no teu vestibular. Como andou caindo no Enem isso aí, como tem várias questões. Você vai chamar de autossômica, porque olha, aqui tem dois homens aqui, ó. Então, pessoal, quando é recessiva, é muito mais raro nas mulheres, porque a mulher tem que ter os dois X afetados. E o homem só tem um X, tá? Então é muito mais raro em mulheres. E olha aqui, ó, nesse caso, o homem ali é normal. Vamos falar da hemofilia, ó. Poderíamos estar tratando do daltonismo, se fosse a letra D ali, ó. O Dzão. Aqui é um homem normal, casou com uma mulher normal também. Só que ela tem o gene. Quem que deu esse afetado aqui? O pai dela, pessoal, que não está sendo mostrado aqui, ó. Aí ela transmite, é ela que transmite para filho homem, ó. Mulher não tem, mas transmite para o filho homem. Ah, então esse filho homem tem a doença, a hemofilia. Entendi. E essa outra mulher aqui, ó. Eu fiz bem bonitinho para vocês, ó, bem com calma agora no começo da aula. Ela transmite o gene afetado para esse homem também. Ah, certo. E aí os outros não, né, pessoal? Esse homem aqui é normal. Mas esse homem veio de fora, né? Não dá para saber de quem é o pai dele ou a mãe dele. Aqui, ó, essa mulher também, não dá para saber o genótipo dela. Aqui também não dá direito, porque ela é normal, né? Pessoal, essa mulher é normal. Então, se ela é normal, ela pegou isso aqui do pai. Certeza, porque ela é uma mulher. E um desses da mãe, né? Um desses dois da mãe, ela é normal. Então não se sabe ao certo qual é o genótipo dela. Isso aqui se pode afirmar, porque ele tem a doença e pegou da mãe. É uma doença muito mais comum em homens, é uma herança muito mais comum em homens, raro em mulheres, e é de um modo geral mulher que passa para filho homem. Mulher que passa para filho homem. Agora imagine esse pai aqui, ó, pessoal. Olha esse pai aqui, esse homem aqui. Ele tem a doença, não tem? Se ele tivesse 10 filhas, as 10 filhas iriam ter o gene, não a doença, o gene. Para ele ter filhas, ele tem que mandar o X dele. Mas o X afetado pela doença. Toda filha de homem afetado não é afetada, ela tem o gene apenas, tá? Este homem é afetado se tiver 10 filhas. As 10 terão esse cromossomo X afetado pelo gene da doença. Mas não terão a doença, porque a mãe transmitiu o bom aqui, ó. É o pai que transmite as filhas, tá? O gene, não a doença. E a filha transmitiu a doença para filho homem, tá? Então, de modo geral, é assim. Então, beleza. Agora, olha, entendeu, né? Olha como é ligado ao X dominante. Aí, pessoal, a mulher tem os dois X. Já é dominante, então é muito mais comum nas mulheres agora. Muito mais comum nas mulheres. E agora, pessoal, o pai transmite, como eu falei para vocês aqui, ó, lembra? Nesse caso, o pai transmite o gene para todas as filhas, tá? Mas elas não têm a doença. Agora, como é dominante, ele transmite o gene, ó, para todas as filhas e transmite a doença também, ó. O pai transmite o gene levando a doença. Se tivesse aqui umas 15 meninas, todas as 15 teriam a doença, porque é dominante agora. Dominante ligado ao sexo, muito mais comum nas mulheres, tá? E é transmitido pelo pai aqui, ó. Pai transmitiu, tá? Então, aqui, ó, pelos pais somente as filhas. Certo? Esse raquitismo resistente à vitamina D, essa doença nervosa aqui, a síndrome de Rett, tá? Então, dá uma cuidadinha com isso, hein?
Agora, a mãe, a mulher aqui, ó, essa mulher é recessiva. Recessiva. E as mulheres são dominantes. Portanto, é muito mais comum nas mulheres. Por quê? Porque ela tem os dois X, um deles afetado, ela já é doente. Não é como essa mulher, compare aqui, ó, que ela era normal portadora. Era muito mais raro os dois serem recessivos nela. Aqui qualquer um dominante é muito mais comum. Ligado ao X dominante, mais comum nas mulheres. Ligado ao X recessivo, mais comum nos homens. Isso guarda bem, hein? Guarda bem isso aí. O homem passa sempre o gene para a filha. Passou a doença agora. Ali só passou o gene, não a doença, tá? Porque tinha que ter os dois para ela ser doente ali. Entendeu a ideia, né? Então, ligado ao X dominante, mais comum nas mulheres. Ligado ao X recessivo, mais comum nos homens, tá? Então, basicamente, é isso que você tem que saber. É isso que tem que saber. Agora, exercício aqui, ó. Pessoal, pistas para reconhecer uma característica recessiva ligada ao X. Já acabamos de fazer isso aqui. É ligado ao sexo, a distribuição não é a mesma, né? Os filhos homens não são afetados diretamente pelos pais. É recessivo porque a quantidade de homens é muito maior que a das mulheres. Vamos fazer esse caso aqui, ó, pessoal. Esse caso aqui, ó. Esse homem tem uma certa anomalia, tá? Podia ser até uma síndrome da feminização testicular ali, como você tem na apostila. Sebastião de Abreu. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma menina, não tem? Cara, mas se ele tivesse menino, ia passar o Y. Nada a ver o Y com a doença. Vai passar o X afetado. Tá, mas vai passar o X. Então essa mulher passou o bom, o pai passou o ruim. Então é uma doença que, na verdade, passa o gene para a filha, né? Só o gene. Porque esse cara aqui, essa mulher aqui é normal, ele passou o X bom, ela não está pintadinha. Agora olha o que vai acontecer com essa mulher aqui, ó. Ela vai ter um monte de filhos. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7 descendentes. Olhem os homens afetados porque receberam o X ruim dela. Ah, verdade, esse homem. Então, pessoal, a mulher, essa mulher normal portadora, né? Ela passou o X afetado para ele. Por que esse não é? Porque esse recebeu o X bom. Ah, tem 50% de chance de ser afetado ou não, tá? Entendi. Pronto, matou, pessoal. Só vou fazer até aqui, ó. Olha agora esse 7 aqui, ó, esse 7. Por que a 7 teve filho com a doença e 2 filhos sem a doença? Porque a 7 pegou dessa mãe aqui o X ruim, né? Verdade. Pegou da mãe lá, ó. E aí? E aí passou para esse descendente 9 aqui. Verdade. O 8 e o 7 não. Entendeu, pessoal? Então, isso é uma característica recessiva ligada ao sexo. Não é autossômica. É ligada a cromossomo X. Tá? Então, aí morreu. Agora, quanto ao daltonismo. Agora, um exercício para daltonismo. Agora, a gente tem que deixar bem claro os testes, hein? Mulher daltônica. O irmão tem visão normal. Como é que é a mulher daltônica? XDzinho, XDzinho. Mas o irmão tem visão normal. Tá? Então, pessoal, como é que é isso aí? É que o pai era daltônico, a mãe era normal portadora, tá? E você vai determinar o genótipo dessa turma toda aqui, ó. Ó, a mulher, ó. Mulher daltônica, tá ali, ó. Casou-se com um homem de visão normal, tá aqui. O irmão dela era normal também. Como é que era a mãe dela? A mãe dela tem a normal portadora. E o pai era daltônico. Lembra que eu falava, ó? O pai passou gene ruim para ela, gene afetado para ela. Mas a mãe também passou, ó. É muito raro ter mulher daltônica, né? Muito raro mulher daltônica. Quando o pai é daltônico, pode acontecer. Mas a mãe tem que ser portadora também aqui, ó. A mãe tem que ser portadora. Então, determina o genótipo dos indivíduos citados e dos pais da mulher, bem como a possibilidade do casal ter uma criança do sexo feminino e daltônico. Pessoal, daltônica, esse casal aqui pode ter uma criança daltônica, feminina ou daltônica? Não, né? 0%. Olha aqui, ó. Porque aqui está a mulher, ó. Tem, né? Ela é daltônica. Mas ela não tem filha mulher daltônica para ter filha mulher. O pai é o marido dela. Agora aqui, né? O marido que está aqui, que ela casou-se com esse cara aqui,
Não o pai dela, o marido dela aqui, ó, que tá aqui, né? Então, ele tem um X bom lá, ó. Portanto, ela só pode ter filha normal portadora. 0% de filha daltônica. Certo? Então, nessa aula, pessoal, eu vou dividir em 3 partes esse assunto. Essa é a segunda parte da aula. Tá tudo bem aí, né? Tudo tranquilo, em casa? Tá? Então, aí a gente está estudando uma herança importantíssima ligada ao cromossomo sexual X. Ligada ao sexo. Agora, olhem a situação interessantíssima aqui, ó. A mulher tem Turner, pessoal. Lembra de Turner, que ela tem um X a menos? Por isso ela é cromatina negativa aqui, ó. Ah, não tem os dois X. Sem aquele corpúsculo de Barr, mas ela é daltônica. Turner daltônica, sim. Um dos X, ela não tem um dos X, mas ela recebeu um X ruim, né? E outro X, então quer dizer, ela acabou não recebendo um X de alguém e recebeu o X de outro alguém. Pessoal, sabendo-se que é filho de pai daltônico, então ela recebeu do pai o gene para daltonismo. E a mãe é normal, homozigótica. A mãe é X desão, X desão. Né? A mãe é X desão, X desão. Para a visão das cores, ela não é daltônica. O responsável pelo gameta anormal. Ele não está perguntando responsável pelo daltonismo. Porque já que ela é daltônica, essa menina, ela é daltônica tendo só um X. O outro X a mãe dela não deu. A mãe dela que fez uma disjunção errada. Tá? Então o gameta cromossomicamente anormal é aquele gameta que tinha um cromossomo a menos. E a mãe, porque a mãe é normal homozigota, a mãe tinha os dois X. Tá? Homozigótica é ter os dois. Homogamética é ter os dois X. Homozigótica é ter X desão, X desão. Então a mãe não passou um dos X. O pai passou o X afetado e ela só tinha um X afetado. Então letra B. Olha como eu fiz aqui com vocês esse exercício aqui, ó. Muita gente não entende esse teste. Na Turner a mulher apresenta genótipo X0. O daltonismo é ligado ao cromossomo X. A mulher em questão tem Turner e é daltônica, porém é filha de mãe normal. E o pai que deu para ela o X com o gene por daltonismo. Mas como ela só tem um X e é daltônica, recebeu esse do pai. E recebeu um gameta anormal da mãe. Então é a mãe que não deu um dos X para ela. A mãe que não deu um dos X para ela. Por isso, resposta a letra B. Tá? Então é bem interessante esse tipo de teste aqui. Eu vou mandar para vocês todos os slides depois. Revisem bem isso aqui, que isso aqui é muito importante. Agora um outro teste aqui, ó, pessoal. Herança ligada ao X dominante, ó. Ligado ao X dominante. Então, quando é X dominante, isso é muito importante aqui, ó. O pai transmite a todas as meninas. Então vai lá, a pena que só tem uma menina aqui e uma menina aqui. Mas olha como é agora, pessoal. É muito mais comum nas mulheres. E olha aqui, ó, como é que eu fiz, ó. É uma característica aqui, ó. Ela já tem um gene afetado aqui, ó. O dominante. Então já é doente. Ah. E esse X foi para quem? Ela podia ter ido esse, né? Como foi o X bom para esse, recessivo é o bom. Dominante é o ruim. Então esse 2 aqui, ó, 2, 1 aqui recebeu o ruim. E vai mandar esse ruim para a filha aqui, ó. Se ele tiver aqui uma filha, a filha vai ter esse gene ruim aqui, ó. Esse X ruim dele. Olha lá também. Ali recebeu o X ruim da mãe, ó. É só você fazer assim, bem tranquilinho. Aqui recebeu do pai. E aqui do pai também. Pessoal, todo pai afetado por essa característica aqui dominante passa sempre a doença para as filhas. Pode ter um homem aqui com 10 filhas, as 10 têm a doença, tá? Então é aquele raquitismo resistente à vitamina D. Muito importante isso aqui, tá? Então, nós vamos entrar em outros tipos de heranças agora do Y. Mas como eu estou no final dessa aula, revisou comigo aqui, quando é ligado ao X, como é que se fala? X é herança ligada ao sexo. Dominante mais comum nas mulheres, recessivo mais comum nos homens, tá? Então, como a mulher tem 2X, pessoal, se fosse recessivo seria muito mais difícil ela ter a doença. Como ela tem 2X, como é dominante, é muito mais comum ela ter a doença, certo?
Então a gente viu as heranças ligadas ao sexo, ligadas ao cromossomo X. Abraço.